Senhor. Abençoa-o, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Usa o irmão como um canal para que o Senhor possa fluir para cada um de nós nessa noite. Nós abençoamos a vida do irmão Magno, Amém. em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos pelas tuas bênçãos. Senhor, pela tua bênção espiritual. Ó, nas regiões celestiais em Cristo. Senhor, tudo que o Senhor nos dá é em Cristo. Nada está fora de Cristo. Fora de Cristo nada subsiste. Fora de Cristo nada é real. Fora de Cristo nada é verdadeiro. Somente no Senhor nós encontramos o caminho, nós encontramos a verdade e nós encontramos a vida. E graças a Deus Pai, ó, que nos deu de presente Cristo para a igreja, para que pela igreja a multiforme sabedoria do Senhor se torne conhecida. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, dada a nós durante essa semana. Obrigado, Senhor, pela epístola aos Efésios. Senhor, que Senhor, está sendo desvendada a nós de uma forma nova, de uma forma, Senhor, atual, de uma forma, Senhor, verdadeira. Queremos, Senhor, comer e beber, Senhor, dessa palavra. Senhor, não nos deixe, Senhor, Senhor Jesus, esquecermos, Senhor, do nosso desfrute diário. Não permita, Senhor, que percamos, Senhor, a nossa prática de ir no Senhor diariamente. Senhor, os dias são maus. Senhor, a tua volta está muito próxima. Senhor, há muitas coisas para nos distrair, há muitas coisas para nos tirar o foco. Mas nós declaramos nessa noite que somos para Cristo e teu reino. Somos para Cristo e a igreja. Senhor, é para isso que nós estamos aqui. Para combater o bom combate do Senhor. Para pregar o evangelho. Para, Senhor Jesus, cuidar dos teus interesses. Edificar o corpo de Cristo e trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, mantenha-nos nessa visão. Senhor, porque essa visão nos muda, essa visão nos faz ver, Senhor, de uma forma nova o teu plano, e nos leva, Senhor, a cada um de nós a nos ver também incluídos nesse plano, pois essa palavra é para todos. Senhor, ninguém fica de fora. Senhor, pois o Senhor deseja incluir a cada membro do seu corpo, Senhor, nessa comissão maravilhosa, Senhor, de cooperar com o Senhor nessa era. Senhor Jesus, crescendo em vida, sendo santificado, Senhor, subjetivamente, sendo transformado interiormente, Senhor, e como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem mancha, nos apresentar diante do Senhor. Jesus é o Senhor, aleluia. Senhor Jesus, amém, Jesus é o Senhor, graças a Deus. Jesus é o Senhor. Nós iremos dar início ao desfrute da semana 2 do alimento diário. Os irmãos sabem muito bem que nós já estamos desfrutando desta nova série do alimento diário. Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Chegou no início da semana, nós postamos no grupo da igreja que quem não tivesse o seu era para entrar em contato com o irmão do seu GFCM e pegar o seu alimento diário, não ficar sem ler o seu alimento diário. Então, se você ainda não pegou o seu, irmãos, por favor, não vá embora sem antes pegar a sua porção. Porque essa porção é o falar atual de Deus, é o que Deus tem falado para a igreja. E se eu não me atualizo, se eu não tenho um desfrute diário do que o Senhor tem falado, nós iremos ficar para trás, irmãos. Nós precisamos perceber que o Senhor, a obra avança. Você tem que ter no seu coração e na sua mente que nada barra a obra de Deus. E às vezes quando nós achamos que Deus está parado, nós estamos perdendo tempo, nós estamos envolvidos com as nossas coisas, a obra avançando, a igreja sendo edificada e o Senhor voltando. Aí depois você se pergunta, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Irmãos, não vamos perder o desfrute diário. Sabemos que o iníquo, o abominável da desolação, já falamos isso aqui, quando ele vir fisicamente, ele vai, o encargo, o foco é tirar o sacrifício diário físico.
Mas hoje o mistério, o espírito desse iníquo, o mistério da iniquidade já tem buscado tirar esse sacrifício diário, que é o seu desfrute diário do falar atual de Deus. Então, por favor, não fique desatualizado, tá? Já estamos na semana 2 do alimento diário, amém? Que tem como título deste volume, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, Deus escolheu você. Aí você que recebeu essa maravilhosa notícia, diga para o irmão que falou para você, Deus também escolheu você. Aleluia, irmãos, porque não é só para um. Deus escolheu você. E o título dessa semana é Bênção espiritual nos lugares celestiais. Você precisa compreender comigo que não fala bênçãos, fala benção. Mas Deus não é um Deus de bênçãos, depende do que você entende como bênção. Se você vê Gálatas, quando trata a respeito da carne, Gálatas fala a respeito das obras da carne, plural. Mas quando Paulo vai falar aos Gálatas a respeito do Espírito, ele fala fruto do Espírito. E essa bênção celestial, que aqui fala que nós recebemos, é uma bênção, essa bênção, irmão, é completa. Por isso que não fala bênçãos, porque ela é completa, é o pacote fechado, não falta nada. Porque se você fala bênçãos, você entende que Deus hoje me abençoou em um ponto, então amanhã Ele vai me abençoar em outro ponto, e depois amanhã Ele vai me dar outra bênção, aí vão ser bênçãos. Mas para que nós possamos entender, essa bênção refere-se à escolha, essa bênção refere-se à eleição. Essa bênção refere-se a Deus Pai. Embora o título seja, o versículo 3 vai falar deste encargo na semana 3. Vai falar da escolha, a predestinação, um assunto muito delicado, que gera muito debate no meio teológico, né? A respeito da eleição, da predestinação. Embora tenha falado, o título seja bênção espiritual, que é o versículo 3 de Efésios 1, nessa semana não entrou nesse tema. Você concorda comigo ou não? Aí você não leu o seu alimento diário, você não sabe, né? Senhor Jesus, porque nós paramos no versículo 2. Amanhã, a leitura de domingo vai falar a respeito da graça e paz, que está no versículo 2. Então, esse encargo, esse tema vai falar na semana que vem, embora seja o título desta semana. Então, irmãos, graças a Deus, que Deus tem nos abençoado. Aí você às vezes fala, mas Deus não tem me abençoado. Eu repito, depende do que você considera bênção. Se você está vivo aqui nessa noite, respirando, com saúde, com força, com ânimo, se isso para você não é uma bênção, por favor, irmãos, me mostra o que é bênção, que eu tenho que correr atrás dela também. Se você não compreende que você está aqui agora, ouvindo o falar de Deus, não é uma bênção, o que é bênção para você? Aí nós trazemos as coisas para a terra, para o material e para o físico. Aí nós nos perdemos. Deixamos o que é verdadeiro e eterno e passamos a embarcar no que é temporal e passageiro. Essa bênção que Deus tem nos abençoado é uma bênção eterna. Essa bênção é uma escolha, é a predestinação. É Deus te escolher antes de você ter nascido, meu querido. Por isso que fala que Deus escolheu você, Ele não errou, Ele sabia quem você seria. Ele olhou você antes de você existir, antes do mundo ser criado. Romanos nos fala que a quem Ele conhece, a quem de antemão conheceu, a este também predestinou. Ele te escolheu de antemão. Antemão é o que, Cláudio? Antes de você ter nascido, Ele já te escolheu. Ele já sabia quem seria você.
E mesmo eu falando, mas que Deus maravilhoso me escolheu, mesmo sabendo quem eu seria, irmãos, porque ele sabia que um dia, pela fé, você iria crer em Cristo e você seria salvo. Aí ele te escolheu, ele voltou, né? Essa escolha foi feita na eternidade, não foi no mundo físico, não foi no mundo temporal, não foi no tempo e no espaço. Eu não vou entrar nesse assunto, que é o assunto do encargo da semana que vem, mas é um assunto muito, muito profundo para que possamos desfrutar. Então Deus te escolheu, isso é uma bênção, né? Então Deus não erra na escolha dele, você erra nas suas. Certo ou errado? Nós erramos ou não nas nossas escolhas? E depois, como que você sabe quando você erra, quando você errou? Quando não acontece o que você queria. Ou quando não acontece da forma que você queria. Eu errei na minha escolha. Irmãos, há somente uma forma de eu e você não escolhermos errado. Ou não escolhermos de forma precipitada para trazer dano para a nossa vida. É dependermos do Senhor. É consultarmos o Senhor. Senhor, eu preciso fazer uma escolha. Qual que é a escolha do Senhor? E não a minha humana, aos meus olhos humanos, a minha visão humana, o meu desejo humano. Deus vai te mostrar, irmãos, que muitas das vezes a escolha dele não é a sua e a sua não é a dele. Aí entra em conflito, aí nós entramos em conflito. Não, eu quero o que eu quero, não o que Deus quer, mas Deus quer o que Ele quer para mim e eu não quero o que Ele quer para mim. Por isso que nós, irmãos, nos frustramos, porque não dependemos do Senhor. Não dependemos do Senhor, não consultamos, Senhor, fala comigo. Eu não quero, Senhor, eu não quero tomar uma decisão baseada no meu sentimento, no meu pensamento, na minha mente caída. Eu quero tomar a decisão que o Senhor tem. Eu quero escolher o que o Senhor escolheu. Você nunca vai errar nas suas escolhas fazendo assim. Então, por favor, irmãos, vamos depender do Senhor, né? Não vamos, como diz o ditado aí, com perdão da palavra, meter os pés pelas mãos, fazendo nada sem consultar o Senhor. Porque essa escolha dele, ele não erra, amém? Deus não erra, então Deus escolheu você. E graças a Deus que Deus nos tem dado, irmãos, a sua palavra. Como eu disse, já estamos na semana, terminamos a semana 2, metade desse volume já foi lido. Metade desse volume 1 já foi desfrutado. E às vezes o seu está limpinho, nem aberto foi ainda. Falamos isso aqui semana passada, que a palavra, Mateus capítulo 28, fala quando o Senhor ele vai comissionar os seus discípulos, Mateus 28, 18 a 20. E lhes deu esta ordem: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí eu ficava me perguntando, Senhor, como que o Senhor está conosco? Era algo que causava um conflito. Mas Deus prometeu que estaria comigo todos os dias. Mas cadê a presença de Deus, do Senhor, que eu não estou sentindo? Eu não senti nesse dia. Cadê a presença que eu não toquei nesse dia? O Senhor não está cumprindo com sua promessa. Que o Senhor falou que estarei comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Até a sua volta física. Até a sua volta para o arrebatamento da igreja, dos vencedores. O Senhor prometeu, o que Ele promete, Ele cumpre. Aí vem a palavra profética que nos revela que a palavra é a presença invisível. Aí você fala, Senhor Jesus. Então, quando o Senhor falou que estava comigo todos os dias, é por meio da palavra. A palavra é a presença invisível do Senhor comigo. E eis que estou convosco. Como que Ele está com você, Yane? Quando Ele te dá a palavra. Todos os dias? Faltou algum dia? Não.
Você vê que vem alimento diário, entra série, sai série, fala, palavra, palavra, palavra e palavra. Quando está no intervalo de um volume, de uma série ou outra, vem um livro de apoio. E em nenhum dia você ficou sem desfrutar da palavra. Ficou? Você ficou. Mas a palavra estava lá. A palavra estava disponível. É Deus falando, olha, eu prometi que estaria com você todos os dias e eu estou cumprindo com a minha promessa. Todos os dias, irmãos, quando você abre um dia desse, vamos ver o domingo, santificação, graça e paz. Está aqui, ó. Aí você começa a ler, hoje falaremos um pouco mais a respeito da santificação. Você tem que compreender que não é um homem falando com você. Você tem que compreender que quando fala assim, hoje falaremos um pouco mais a respeito da santificação, é o Senhor já falando com você. Hoje eu falarei com você a respeito da santificação. É a presença, irmãos. É a presença na nossa vida por meio da palavra. Por meio da palavra diária. Por meio do falar diário. Então, eis que estou convosco todos os dias. E se eu rejeito essa palavra, eu rejeito o Senhor. Se eu não me apego a essas verdades, eu estou rejeitando a presença do Senhor. Eu amo o Senhor, mas não amo a palavra. Irmãos, tem algo de errado, você então não ama. Se nós amamos o Senhor, nós vamos amar a palavra que é a presença do Senhor. Vocês estão me entendendo ou não? Então, irmãos, por favor, valorize o que está nas suas mãos, valorize o que você tem recebido e ouvido, porque tem muitos que querem, desejam ouvir o que você ouve e não tem condição ou ainda não desfrutaram. Muitos profetas do passado, Mateus fala isso, desejaram ver e ouvir o que vocês veem e ouvem e não puderam. Hoje, irmãos, a janela da graça está aberta e o céu está aberto para nós de uma forma muito ampla. Deus está falando, é palavra, irmãos, essa palavra atual, essa palavra é a preparação da igreja para a volta do Senhor. E essa semana falou Efésios, praticamente 2 versículos, Efésios 1 e 2. Efésios capítulo 1, versículo 1 fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Quem que instituiu Paulo como apóstolo? Deus, por vontade de Deus. Não é Paulo que chegou e falou assim, olha, agora chegou no conselho de Jerusalém, falou, a partir de hoje, eu me apresento como um apóstolo de Deus. Não é dessa forma. Lembra quando Paulo estava em Damasco, cego? Desfrutamos isso no GFCM quinta-feira. Paulo estava cego em Damasco, 3 dias, não comia nem bebia, só orava. E Deus enviou um profeta chamado Ananias para impor-lhe as mãos, devolver as vistas. E Ananias, relutando ainda contra essa vontade de Deus, Deus fala, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Um servo escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios. Então, quem que escolheu Paulo? Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11, fala que Ele mesmo concedeu. Ele quem? O Senhor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, quem que escolheu Paulo? Deus. Quem que escolhe? Deus. Foi Deus que escolheu Paulo como um apóstolo, né? Enviado segundo a vontade de Deus. Então, Paulo era esse apóstolo. Não vamos entrar na parte cronológica de quanto ele escreveu Efésios, depois nós podemos ver sobre isso. Mas, irmãos, ele se apresenta dessa forma, escrevendo aos irmãos em Éfeso. Ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Como que Paulo se referia aos seus irmãos em Éfeso? Aos santos. Agora deixa eu te perguntar, seja sincero, como você se refere aos seus irmãos? Se você vê um apóstolo, quem Paulo era, ele era um apóstolo escolhido por Deus.
E quando ele iria se referir aos seus irmãos da igreja em Éfeso, ele se referia aos santos. Olha como que o coração desse homem, olha como que ele via os seus irmãos. Uma forma, irmãos, quer ver? Você quer saber como que você vê os seus irmãos? É como você se refere a eles. Se você refere-se a um irmão ou a uma irmã de uma forma desrespeitosa, isso mostra como que você vê a ele. Se você refere ao seu esposo, a sua esposa, seu filho, a sua filha, seu pai, sua mãe, de uma forma desrespeitosa, isso mostra como que você os vê. Então Paulo, ele via os irmãos como santos. Ah, mas santo não existe, finge de santo, mas não é santo. Irmãos, o que significa santo na Bíblia? O que significa santo? Quando ele fala aqui aos santos, no grego ádio, separado, afastado. Aos separados que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ele se refere aos irmãos como santos e fiéis. Agora, deixa eu te perguntar, eram irmãos que não erravam? Não. Eram irmãos que em tudo cumpria aquele horário e aquela tabela fielmente, sem falhar um dia? Não. Mas Paulo se referia a eles como santos e fiéis. Então, por favor, reveja o seu conceito quando você refere-se aos seus irmãos. O que sai da sua boca revela o que está no seu coração. O que sai da sua boca mostra o que é a igreja para você e o que são os irmãos para você. E a igreja, ela é santa. A igreja, ela é de Deus. A igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Então Paulo, ele falava, olha, esses irmãos são santos e fiéis. Que maravilha! Isso é um encorajamento, embora eles não fossem, mas Paulo já os referia desta forma. Então, por favor, irmãos, vamos abrir a nossa boca para pronunciar palavras de bênção. Não use a sua boca como boca do diabo, que a sua boca não seja uma boca de Satanás. Que a sua boca não seja, que você não seja um portador do diabo. Satanás grava uma frase e coloca na sua boca e você reproduz. Vamos usar a nossa boca para abençoar. Senhor, eu abençoo a igreja em Carlos Chagas. Os irmãos cheios de defeito, cheios de dificuldade, Senhor, mas são irmãos santos e fiéis. É uma igreja santa e fiel. Senhor, eu abençoo a igreja em Carlos Chagas. Eu abençoo os irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Você vai ver que você vai prosperar. Você vai avançar, você vai crescer. Então vamos usar. É um princípio isso aqui. É um princípio. Vamos abençoar, usar a nossa boca como canal de bênção. Que a sua boca seja um canal de bênção. Que o que sair da sua boca seja louvável diante de Deus. E não servir para que Satanás te acuse diante de Deus. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então Paulo fala que os irmãos eram santos. Sabemos muito bem que santo é fiel. É separado, né? Mas você leu no seu alimento diário que quando se fala separação, existem dois aspectos. Dois aspectos. O primeiro aspecto é a separação ou a santificação posicional ou objetiva. É uma separação que ocorreu, o seu corpo físico foi separado de um lugar, foi retirado de um lugar. Esta separação, esta santificação ocorreu no dia que você creu no Senhor. Ainda Efésios capítulo 2, versículo, esse é o primeiro aspecto, a separação posicional ou objetiva. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3 fala: Ele vos deu vida
Onde você estava? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando ele te deu vida, você estava onde? Delitos e pecados. A sua vida no mundo, certo? Nos quais andastes outrora. Esse outrora é antes. Ou seja, hoje você não anda da forma que você andava antes, ou hoje você não está no lugar que você estava antes, certo? Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou filhos de Satanás. Entre os, presta atenção, aqui fala de filhos da desobediência, entre os quais, ou seja, nós estávamos no meio e éramos filhos da desobediência. Estão me entendendo? Entre, no meio, junto, entre os quais também todos nós andamos outrora, antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, ou seja, uma vez que você faz a vontade da sua carne e dos seus pensamentos, mostra que você não está sob o encabeçamento de Deus. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais que estavam junto de você. Está me entendendo? Agora abre Colossenses. Um pouquinho para frente aí, deixa Efésios marcado, Efésios 1. Abre aí Colossenses capítulo 1. Versículo 13 fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esta foi a santificação objetiva ou posicional. Ele te libertou, mas ele não deixou você ficar no mesmo lugar. O que ele fez? Te transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que maravilha. Versículo 14 fala: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então essa foi a separação, santificação, vamos falar assim, judicial. É muito as nomenclaturas aqui, mas ou seja, é a santificação posicional. Você se posicionava, você estava naquele lugar. Deus te salvou e não podia deixar você no mesmo lugar. Então eu temo, às vezes, alguém que fala que creu no Senhor e continua no mesmo lugar. Eu tenho as minhas dúvidas se esse realmente recebeu o Senhor. Porque quando o Senhor ele salva, ele transporta. E aonde é essa realidade do reino do Filho do seu amor? A igreja. Ele te tirou, filha, do império das trevas e te colocou na vida da igreja. Olha que maravilha, irmãos! Olha que separação, que santificação. Você deixou de ser quem você era? Não, mas você não está no lugar onde você estava. Vocês estão me entendendo? Esse é o primeiro aspecto. Lembra quando... Oh, Senhor Jesus. Lembra quando... Senhor Jesus, Moisés foi diante de Faraó? Êxodo 5, 1 fala: depois foram Moisés e Arão, Êxodo 5, 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto.
Deus amava o povo, Deus queria libertar o seu povo, mas uma vez que Deus amava o seu povo, ele poderia deixá-lo no Egito? Não. A festa poderia ser celebrada no Egito? Aí você entende o que às vezes alguns que falam, que são salvos, falam. Não, eu adoro Deus no lugar onde eu estou mesmo. Eu não preciso de estar em lugar nenhum para adorar a Deus. Mentira do diabo. Irmãos, uma vez que Deus te salva, Ele não te deixa no Egito, meu querido. O que Deus falou? Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto, fora dos limites do Egito, fora da jurisdição de Faraó, fora do império das trevas. Ali eles vão me celebrar uma festa. Ali eles vão estar aonde eu quero, porque ali eu terei tirados do Egito e colocados no lugar onde eles devem celebrar uma festa. E no capítulo 7, versículo 16 de Êxodo fala: e lhes dirás, novamente Moisés e Arão diante de Faraó, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Ou seja, celebre uma festa e me sirva. No Egito, não. No deserto. Irmãos, Deus não salva ninguém para deixar esse alguém no mesmo lugar. Você tem que compreender, irmãos, a importância da igreja para Deus. Você tem que entender a importância da vida da igreja para Deus. É o lugar onde Deus preparou para te colocar, tirando você do império das trevas e colocando você neste lugar. É uma separação. Você não está mais no mesmo lugar fisicamente. Agora deixa eu te perguntar. Por que esse povo não entrou na boa terra? Eles foram separados posicionalmente. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aí que está o segredo. O povo saiu do Egito, filha, mas o Egito não saiu deles. É a obra de Deus, a santificação posicional e a santificação subjetiva. Então, ou seja, o que esse povo cometeu? O primeiro aperto, eles já blasfemaram contra Deus. Ah, que saudade do Egito, lembra? Que saudade das comidas do Egito. Oh, que lugar bom. E eu aqui nesse lugar, nesse deserto, tendo que tolerar este ou aquele, tendo que aguentar isso ou aquilo. Oh, saudade do Egito, onde comíamos a fartar carne, cebola, os pepinos, os alhos. Oh, saudade da comida do Egito. Irmãos, o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Uma vez que Deus te tira do mundo e te coloca na igreja, é uma obra não completa. É a primeira etapa da obra. Porque Ele também não pode trabalhar em você deixando você lá. Para que Ele possa trabalhar em você, Ele precisa te colocar em uma base. Em uma base sólida e firme, que é a igreja. Aí você estando neste lugar, aí Deus fala, não, neste lugar é possível eu trabalhar nele. Ou seja, eu saturar, eu crescer a minha vida, desenvolver a salvação dentro deles. Por que o povo não entrou na boa terra? Porque eles saíram do Egito, o Egito não saiu deles. E naquela época, irmãos, o Espírito ainda não havia sido dado. Porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Deus poderia trabalhar, tirar somente o homem, o seu povo, de forma posicional. Mas subjetiva não tinha como. Porque o trabalhar interior é feito pelo Espírito, pela palavra. Vocês estão me entendendo, irmãos, ou não?
Aí Deus te colocou na vida da igreja. Você deixou de ser quem você era, filho? Quando você chegou? Não, é a mesma pessoa. Aí às vezes nós queremos que um milagre aconteça assim, ó. Irmãos, uma vez que esse camarada, que essa pessoa é salvo, Deus o tira do mundo e coloca na igreja, ele já tem liberdade para trabalhar. Aí entra a santificação subjetiva. Volta para Efésios comigo, por favor. Aí você estando na igreja, nesse viver, Deus tem a liberdade de trabalhar em você. Aí o trabalho, aí já não vai ser tirar você do mundo. Aí o trabalho de Deus já vai ser um trabalho mais árduo, é tirar o mundo de você. Aí que o bicho pega. É tirar o mundo de você. Não é tirar você do mundo. Você do mundo já foi tirado. Mas o mundo ainda está em você. As obras ainda estão em você. Você está entendendo? Aí você fala, agora eu estou compreendendo por que as coisas é assim. Eu não tinha visto dessa forma. Efésios 2, versículo 4. Efésios 2, 4, fala. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu, juntamente com Cristo, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, com bondade, em bondade, né? Para conosco em Cristo Jesus. Aí, ou seja, Deus te tirou do império das trevas, te ressuscitou juntamente com Cristo e te fez assentar nos lugares celestiais. Ou seja, neste lugar onde você está hoje, eu tenho a oportunidade de trabalhar em você. Agora veja comigo o versículo 12 fala, Efésios 2:12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, naquele tempo, no mundo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus, aonde? No mundo. Sem Deus, no mundo. É o pior desastre na vida de um camarada. Sem Deus, no mundo. Por que ele não falou com Deus no mundo? Não tem como, irmãos. Uma vez que Deus te salva e te inclui no corpo. Uma vez que o Senhor te salva, te alcança, Ele te inclui no corpo, você já passa a fazer parte de um corpo. Um corpo individual, um corpo coletivo, que é a igreja. Então estava sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Versículo 15, e aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em Senhor Jesus a inimizade. E aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. Ambos, olha para o seu lado, ambos. Olha para o outro lado, ambos. Para que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Aí agora você está na igreja, onde você está? Na família de Deus. Você está na grande família de Deus. Edificados, aí já começa a obra interior.
Aí já começa a santificação dentro, edificados. Aí já começa a obra de edificação. Edificados, cadê? Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor Jesus, então Deus te tirou de lá e te colocou na vida da igreja. Aí na vida da igreja, Deus falou para ele estar aqui, ele está num ambiente propício para que eu possa agora começar a fazer a transformação interior. Deus não vai transformar ninguém fora desse ambiente. Certo? Se você está fora do ambiente, não tem como Deus te transformar. Às vezes eu falo assim, Senhor, mas parece que Deus não está avançando. Parece que eu não estou crescendo, mas você está no ambiente, você está envolvido no ambiente. Se não tiver, irmãos, não tem como. Deus não edifica ninguém sozinho. Deus não edifica ninguém separado, Deus edifica junto, é um corpo. Um corpo com muitos membros, vocês estão me entendendo? É dessa forma que Deus trabalha. Aí você estando no viver da igreja, Deus começa a te dispensar a sua arma poderosa para transformar você. Qual que é essa arma poderosa? A palavra. Aí pela palavra, Deus pode te transformar. Deus pode entrar em você, Deus pode trabalhar em você, Deus pode achar em você, em alguma forma, um caminho para te edificar junto dos irmãos, para te santificar. Pela palavra, irmãos, Deus pode fazer isso aqui, ó. Efésios. Capítulo 4, Efésios 4, versículo 17. Pela palavra, você estando na igreja, no viver da igreja, vivendo a vida da igreja, Deus pode fazer isso aqui, ó. Efésios 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Não mais andeis como que andam os gentios fora, certo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Ou seja, os gentios, eles andam contrário à vontade de Deus pela falta de visão e pela ignorância e dureza do coração. Então, irmãos, na vida da igreja, Deus precisa achar em mim e você um coração propício. Um coração, irmãos, aberto para que a palavra entre, porque se o coração não está aberto, a palavra que é a arma não faz efeito. Lembra da parábola do semeador? O semeador saiu, temos um hino. E o semeador saiu a semear. A semente santa em cada... O semeador é um, a palavra é uma. Mas por que surgiram resultados diferentes? Por causa da terra. Lá fora, as pessoas têm um coração duro para as coisas de Deus. Nós aqui na igreja precisamos ter o coração, irmãos, como aquela boa terra, um coração aberto. O Senhor falou em Jeremias que ele iria tirar do seu povo um coração de pedra e dar um coração de carne. Colocarei em vocês um coração novo. Então, irmão, se você quer ser trabalhado, se você quer ser santificado subjetivamente, tendo o seu interior trabalhado, você precisa orar, Senhor, me dê esse coração. Tira de mim um coração de pedra, porque senão você vai ficar separado posicionalmente, mas entra ano e sai ano, não é santificado subjetivamente. Não muda. Por que não muda? O problema não está com o semeador, não está com a semente, o problema está com a terra. Às vezes a palavra vem e você, por um aspecto que Deus falou e você não gostou, você endurece e fecha o coração. Você já teve essa experiência? A palavra está vindo, está fluindo, mas tocou num assunto. Mas aí Deus me expôs.
E parece que o holofote foi jogado em mim. E eu fiquei diante ali dos anjos, exposto diante dos anjos, principados e potestades. Exposto, a palavra veio. E Deus não falou da forma que eu queria. Então, ou seja, fechou o coração. Uma vez o Atmani disse que você sabe por quê que às vezes nós não somos ajudados pela palavra? Porque você já vem para a reunião com a palavra que você quer ouvir. Você já vem com ela, eu quero ouvir essa palavra. E se essa palavra não é falada, para mim não serve, eu fecho meu coração. É por isso que não há transformação. O coração duro. Pela dureza do vosso coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes. Esse aprendestes é a prática, é o trabalhar. Aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O que é se despojar? É se despir, é tirar a roupa. É se despir do velho homem, porque o velho homem tem que ficar no mundo. Se você vai se despir do velho homem, esse é o trabalhar interior. Você vai se despir do velho homem, e o versículo 23 fala: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem. É a obra que Deus tem feito na igreja, nos irmãos e nós. Tirar o velho homem, mas aqui é interessante, irmãos. Aqui ele fala que vos, e vos, no sentido contra ao trato passado, vos despojeis. É uma responsabilidade minha e sua. Não fazer, mas permitir. É negar aquela vidinha da alma, sabe? Aquele ego. Sabe aquele ego que se falar com você naquele aspecto, você sobe nas paredes? É aquilo, é se despir disso. Se despir do velho homem. E vos revistais do novo homem. Ou seja, o novo homem está disponível para você nesse ambiente. Você precisa se revestir dele. Revestir do novo homem, que é Cristo. Velho homem, primeiro Adão. Segundo homem, o novo homem, o último Adão, Cristo, irmãos. Ó Senhor Jesus. Criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, irmãos, graças a Deus pela vida da igreja que Deus te colocou. E essa igreja, eu vou concluir aqui, volta comigo para Efésios 1. Efésios capítulo 5 fala Efésios 5 fala que essa transformação que Deus faz na igreja é pela lavagem purificador da palavra. Então, irmãos, é na igreja que Deus dispensa a sua palavra. Você estando fora desse viver, você não irá conseguir ser trabalhado. Não adianta eu falar, agora eu estou em casa, eu vou ficar em casa, no conforto da minha casa, eu não vou preocupar com reunião, não. Eu não vou esquentar muito a minha cabeça, eu vou ficar desta forma que eu estou. Aí eu vou lendo um alimento diário aqui, vou fazendo outra oração ali, vou invocando aqui, vou invocando ali. Não tem jeito, você não vai ser trabalhado, meu querido. Deus não faz a obra em você individualmente. A não ser que você tenha dificuldade para estar aqui, é totalmente diferente. Mas eu estou falando de questão de coração, é querer estar e não poder. O coração precisa estar. Primeiramente, o seu coração precisa estar, irmãos, no viver da igreja. Porque senão você não vai estar fisicamente. Pode estar fisicamente, mas você não será trabalhado. Amém? E Efésios 1 fala aqui, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso aí vai ficar para outro dia. Não consegui sair do versículo 1. Efésios 1, 2. Não consegui sair de Efésios 1, 1. Mas, irmãos,
graça a vós outros e paz. Na igreja, você pode encontrar um ambiente de graça e paz. Coisa que você não encontra no mundo. Quem está no mundo tem tudo, pode ter tudo, mas ainda assim é o quê? Vazio. É infeliz. Se sente incompleto, me falta alguma coisa. No mundo, o homem pode ter o que ele quiser. Riquezas, bens, conquistas, planos, realizações de planos. Mas ainda assim ele é vazio. Ele não tem paz. O mundo não te dá paz. O mundo não é capaz de trazer paz para a sua vida. Essa paz e essa graça, ela vem da parte de Deus, nosso Pai. E essa graça e paz Ele dispensa para a igreja. Ele dá essa paz para a igreja, irmãos. Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Ele dá à igreja. Quem que dá a paz e a graça? Deus. Não é o mundo que dá. O mundo, irmãos, presta atenção. O mundo não pode interferir na igreja. O mundo não abala a igreja. Porque quem dá essa graça e paz é Deus. E no mundo também você não encontra paz e graça. Você encontra discórdia. Você encontra discussão, você encontra inimizade, você encontra ira. Você encontra confusão. Isso é o que encontra. O mundo não é capaz de dar o que ele não tem. O mundo não é capaz de te oferecer o que ele não tem. Satanás não te dá o que ele não tem. Ele te dá o que ele tem. E o que ele é? Enganoso. Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. O mundo não interfere no desenvolver da igreja, mas a igreja influencia o mundo. Porque a igreja é luz nas trevas. A igreja é candelabro em dias tenebrosos. Então, irmãos, a nossa esperança é o Senhor. E o nosso coração está em trazer o Senhor de volta. O nosso coração está, Senhor, eu sou para o Senhor e o seu reino. Porque essa paz e essa graça eu só encontro em Ti, na igreja. Jesus é o Senhor. Vamos no lugar, ainda de forma, em grupos, pequenos grupos, vamos ainda ruminar um pouco, amém?